do nosso Senhor. Fechamos nossos olhos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, aqui nós estamos, Senhor, para meditarmos na Tua palavra, Senhor. Meditarmos ainda mais, Senhor, no Teu sacrifício vicário naquela cruz, Pai. Onde o Teu Filho se entregaste por nós, Senhor. Derramaste o Teu sangue, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço aqui essa noite, que nós possamos, Senhor, entender um pouco mais daquilo que representa, daquilo que simboliza, daquilo que nos traz, Senhor, o sacrifício de Cristo à nossa vida, Pai. Que possamos, ó Deus, ter em mente o que Cristo passou e padeceu, para que os nossos pecados fossem perdoados, Pai. Deus, e acima de tudo, nós só temos que te agradecer, Senhor, pelo privilégio, Pai, de estarmos aqui lavados e remidos com o Teu sangue, Senhor Jesus. Eu te peço, Pai, continua ensinando, instruindo, nos exortando e edificando na Tua santa e poderosa palavra, Pai. É o que eu te peço aqui essa noite, Senhor, e te agradeço no nome de Jesus. Amém, amém. Podeis tomar assento. Vamos falar da parte 5, a crucificação. Quando nós olhamos para alguns símbolos de religiões, nós vemos tantas coisas que representam a mensagem central que aquela religião quer expressar. Mas quando olhamos para o cristianismo e nos atentamos para a religião cristã, e olhamos para o seu símbolo este que nós também encontramos em alguns cemitérios, símbolo esse que nós encontramos talvez em alguns túmulos que estão espalhados por beiras de pistas, representando ali que alguém faleceu. A cruz significa sinal de morte, loucura, como diz o apóstolo Paulo. Mas se nós olharmos um pouco mais a fundo no significado da cruz, vemos que ela representa muito mais do que isso, muito mais do que jaz alguém ali morto, muito mais do que um símbolo de derrota ou de morte. A cruz tem para nós um significado, uma mensagem que transcende a entendimentos e filosofias humanas. A cruz nos traz um símbolo, não só representando a religião cristã, mas representando uma mensagem que nos traz esperança. Principalmente quando olhamos para uma cruz e ali nós vemos vazia. Principalmente quando nos deparamos para um túmulo em Jerusalém, próximo ao Monte Gólgota, e vemos que ali não está mais sepultado, que a nossa esperança vive, que a nossa esperança reina, que a nossa esperança não está trancafiada, mas está livre e está aqui no nosso meio essa noite, que é Jesus Cristo. O cristianismo tem por símbolo a cruz, desde os primórdios. Eu trouxe um estudo alguns meses atrás, que falava a respeito da historicidade de Cristo. Será que Cristo realmente existiu? Dentre alguns achados arqueológicos, eu não vou passar aqui, isso veio à memória agora. Nós vemos em Roma um jumento crucificado, um desenho de um jumento crucificado e um menino adorando, onde a inscrição era: Alexamenos adora a Deus. Ele estava sendo zombado por ele acreditar em um Deus que morreu numa cruz. Talvez o cristianismo pudesse parar ali na zombaria, mas aqui nós estamos vivendo, chorando, derramando sangue por causa de Cristo, mas que a sua mensagem está sendo proclamada através da sua cruz, que está sem ninguém. Amém? Quando nós olhamos para a cruz, e aqui eu queria que você me dissesse algo. O que a cruz representa? Alguém gostaria de expressar aquilo que a cruz representa para si? Wesley disse salvação. Alguém gostaria de dizer mais alguma coisa, o que a cruz representa? Libertação. Libertação. O que mais? Sacrifício, amor. Acho que amor engloba, se não tudo, quase tudo isso que vocês estão pensando ou foi mencionado aqui. A cruz é muito mais do que um símbolo de libertação, de salvação. Ela é um símbolo de amor. E nós vamos entender hoje por que foi um símbolo de amor por mim e por você. Próximo slide. A sentença.
Vamos ler João, capítulo 19, do 12 ao 16. Abra sua Bíblia, por gentileza. João, capítulo 19. Do 12 ao 16. Quarto dos evangelhos. Fácil de se achar. Diz assim o texto: desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstratos, e em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. Pergunto eu, algo que eu questionei, alguns estudos: qual que foi a causa da morte de Jesus? A irmã não levantou a mão, né, irmã? Achei que tinha levantado. Qual que foi a causa da morte de Jesus, Bruno? Você quer falar, agora eu vou chamar você. Isso. Pelos judeus foi ele se autodeclarar rei. Os judeus disseram que ele se autodeclarou rei. Sim. Tá, mas na lei hebraica tinha alguma coisa que condenava? Não, mas na lei romana tinha. Mas os judeus julgavam por qual lei? Pela judaica. Mas como quem matava era Pilatos, então era pela lei romana. Então, mas não era Pilatos que deveria sentenciá-lo com esta lei e não os judeus? Como você disse? Sim. Alguém tem alguma outra opinião? Por que vocês acham que Jesus foi morto? Isso é o âmago do cristianismo. Senão, não estaríamos aqui essa noite. Jesus foi morto porque tinha que ser morto? É uma pergunta que eu quero confrontar a mim e a você essa noite. Por que Jesus foi morto? Para nós alcançarmos a salvação? Sim? Alguém tem mais alguma resposta? Resumindo, a salvação. Alguma outra questão? Será que se nós obtivéssemos somente a salvação, seria isso suficiente em nossa vida hoje? Só a salvação. Será que a salvação ela é suficiente? Será que o andar com Deus não é algo maior? E a salvação talvez seja uma consequência? Será que a presença do Espírito Santo de Deus nos ajudando não é algo maior do que esperar morrermos para ter uma salvação? Paulo fala que aquele que espera aqui as coisas é o mais miserável. Por que é o mais miserável? Porque ele quer a salvação e quer estar livre. Mas eu pergunto para vocês: alguém quer morrer agora? Para que a salvação que vocês mencionaram possa ser obtida e vocês possam estar com Cristo? São perguntas que confrontam. São perguntas que saem daquela costumeira resposta de falar: eu estou com Jesus porque Ele me salvou. Mas eu quero ir muito mais além disso. Eu quero dizer a vocês: nós estamos com Jesus porque Ele nos amou e está conosco. A salvação, digo, ela é consequência. Eu não aceito Jesus para ser salvo ou para estar salvo. Salvação ela é um estado. Eu posso perder a minha salvação, ao contrário do que aquilo que o calvinismo diz. Eu posso pecar, de me desviar dos caminhos do Senhor, e aquela salvação já não tenho mais. O amor de Deus é muito maior do que isso. Ele quer ter um relacionamento. Porque se o morrer é lucro, o viver é Cristo.
O viver é Cristo e para Cristo. Próximo slide. O que houve não foi uma sentença propriamente dita. Não foi uma sentença. Não foi um julgamento certo. Como é que Pilatos iria sentenciar alguém se não teve um julgamento de forma certa, com processos certos, com provas embasadas, com leis aplicadas? Mas uma execução arbitrária. O que é arbitrário? De escolha. Eu escolhi executá-lo. Mas quem escolheu executá-lo? Primeiro, os sacerdotes. E nós sabemos as reais causas que levaram os sacerdotes a quererem matar Jesus. Ou não sabemos? Sim ou não? Sim ou não? Bom, espero que vocês saibam. Segundo, Pilatos, ele foi movido pelo seu ego. Ele sabia que era um homem inocente. No entanto, os judeus estavam ali e iriam causar uma revolta. Pilatos pensou: vou me proteger, que ele morra, mas que eu continue com meu status de governador e com minha posição perante o imperador, de que alguém que governa de forma certa, de forma que Roma venha crescer. Arbitrário. Eles fizeram as suas escolhas. Eles não foram imparciais. Eles não tamparam as suas vistas e não analisaram de forma, vamos dizer assim, imparcial a situação. Eles olharam para Jesus e falaram: ele tem que morrer porque senão eu vou ser prejudicado. Não foi uma sentença, foi uma escolha. Mas para que possa ter algo ali, uma condenação, eu gostaria de ler João 19, do 17 ao 22. Se você deixou a sua Bíblia aberta, fica fácil de encontrar. É o texto que se segue daquele que nós lemos. Verso 17 vai dizer: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas que ele disse: sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Olha que interessante, é que eu vou dizer um pouco mais à frente, mas o condenado, ele tinha a sua sentença ao alto da sua cruz. Que festa era essa que estava acontecendo aqui? Que festa era essa que estava acontecendo aqui? Páscoa. Era a festa da Páscoa. Como eu disse em outros estudos, a região de Jerusalém chegava às vezes a dobrar ou triplicar. De 80 passava a ter 200 mil pessoas ali por ocasião da Páscoa. Aí Pilatos ele resolve: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ele estava dizendo que era rei, então é essa a sentença dele. E o que acontece? Se escreve-se então a sentença nas línguas hebraica, grega e latina. Por que hebraica? Por causa dos judeus. Por que grega? Não. O grego, exatamente, o grego era o inglês da época. Estava apinhado de pessoas. Quando eles passavam, tinha alguns judeus que não sabiam hebraico. Muitos não sabiam hebraico que vieram de longe. Quando eles passavam, olhavam no alto da cruz, via o hebraico, não sei ler. Via o grego, esse eu sei, é o inglês da minha época. E a latina? A latina o João acabou de mencionar aqui. Ele só inverteu. Mas a latina era por causa dos romanos. Os romanos falavam latim. Na língua hebraica por causa dos judeus, na língua grega porque era o inglês, e na língua do império. Pilatos estava querendo deixar claro ali, ó, ele morreu por causa disso e todos têm que saber. Todos, quando olharem para a cruz dele e verem o seu sofrimento,
verem a sua agonia, verem o que está acontecendo com aquele homem, tomem cuidado, ele está morrendo por causa disso. Aquela placa que era colocada em cima da cruz de Jesus chamava em latim títulos, era o título da sua sentença. Quem escrevia era um tabelião, numa placa de madeira, ele escrevia com giz, ela era reaproveitada. Quando era para fazer outra execução, apagava e escrevia com giz novamente, para que outro condenado fosse crucificado. Aí eu pergunto para vocês, se pudéssemos voltar ao tempo, o que faríamos nessa ocasião? Se coloque há 2000 anos atrás, imagine você no meio daquela multidão, mas com um detalhe, você sabe quem é Jesus? Você sabe que Jesus ele morreu na cruz e que ele vai ressuscitar? Você sabe de tudo isso. Aí você volta no tempo e está lá. Pode falar, irmão. Diego, o julgamento foi orquestrado pelo inimigo, né? Mal sabia o inimigo que esse julgamento seria a derrota dele? Eu imagino um julgamento orquestrado por Deus. Isaías 53. A Bíblia fala que Cristo foi sacrificado antes da fundação do mundo. Quem orquestrou isso foi Deus. E o inimigo, ele faz aquilo também que Deus permite ele fazer. Nós vemos no livro de Jó. Tudo que está acontecendo, seja o inimigo fazendo ou não, é vontade permissiva de Deus. Então Deus ele controla a história. Deus ele é soberano. Apesar do livre-arbítrio dos seres humanos, Deus ele é soberano. Então nós vemos que na execução de Jesus, Jesus veio, mas orquestrado por Deus, desde antes a fundação do mundo. Amém? Se nós pudéssemos voltar atrás, qual que seria a sua reação ali? Talvez a minha, eu digo por mim mesmo. Eu ia chegar, eu ia dar um jeito e falar, Jesus não vai. Jesus não vai nisso. Não, você vai sofrer, você vai se agonizar. Talvez ele vai falar para mim, eu sei que eu vou sofrer tudo isso. Eu não senti na pele ainda, mas eu sei que eu vou sofrer. Parece que Jesus, nós lemos os evangelhos e o seu julgamento, parece que nós vemos Jesus falando assim, deixa eu ir. Eu preciso passar por isso. Respondendo até certo ponto o que o irmão Renato perguntou. Eu preciso passar por isso. Jesus ele fica calado como uma ovelha. Ele fica calado, ele não se defende. Ele sabe que aquele é o momento dele. Porque em outras oportunidades, quando não era o momento dele, ele se apartava do povo. Jesus, ele caminhou para isso. A sua vida terrena foi para isso. A sua missão era essa. Talvez se eu chegasse nesse e falasse, Jesus, não vai. Jesus vai falar para mim, eu preciso ir. É a minha missão. É o meu legado que eu vou deixar. É a minha mensagem que eu vou espalhar. E muito mais do que tudo isso, é o meu amor que eu vou demonstrar. Jesus, ele foi porque ele quis, não porque foi obrigado. Próximo slide. O símbolo político da cruz. Vamos ler João 19, do 10 a 11. Na mesma folha que você se encontra. Voltando um pouco, diz assim o texto. Disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus, nenhum poder terias contra mim se de cima não fosse te dado. Mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem. Próximo slide. Jesus ele está ali numa conversa, num diálogo com Pilatos. Na verdade Pilatos começa a questioná-lo, ele fica quieto. Aí Pilatos fala, viu, você não sabe que eu tenho poder sobre você? Você não sabe que eu tenho o poder de te soltar e de te crucificar? Pilatos estava demonstrando ali para Jesus, estava expondo ali para Jesus algo que Jesus já sabia, mas queria que Jesus ficasse ali esperto. Viu, eu tenho poder aqui, a política está nas minhas mãos, a força de Roma está comigo, Roma é poderosa, Roma é grande, e eu sou o representante do imperador aqui neste lugar. O imperador era considerado um deus.
principalmente após a sua morte. O culto ao imperador, eu coloquei ali como tópico, era um meio de governar. Quando o imperador ele era cultuado, ficava-se mais fácil ele governar as províncias. Quando ele trazia o culto para si, ele dizendo: eu sou Deus, vocês têm que me adorar. As pessoas que estavam ali o adoravam e ali o obedeciam com maior facilidade. O culto ao imperador então era um meio de governar os subjugados, as províncias romanas. Segundo, a origem da palavra evangelho. Evangelion, no grego, significa boas novas, boas notícias. E aqui eu quero trazer um detalhe para vocês. Evangelho não é algo que aparece nos evangelhos. Ele é anterior aos evangelhos. Ah, mas você está falando da Bíblia? Não, estou falando de história. Eu gosto um pouco de história, eu não gostava. Depois que a gente começa a estudar a Bíblia, a gente começa a gostar de história, para entender algumas coisas. No ano 31 a.C., prestem atenção, Marco Antônio e Otávio, eles estavam disputando ali Roma, o Império Romano, no mar. As suas frotas estavam batalhando no mar. Marco Antônio, ele era, vamos dizer assim, marido de Cleópatra. Você vai saber quem é Cleópatra. Ele era marido do Marco Antônio. Otávio, ele era sobrinho neto de Júlio César, o grande general Júlio César. E depois os imperadores pegaram o seu nome. Otávio, ele foi o primeiro imperador. O que houve nessa batalha? Marco Antônio e Cleópatra se suicidam. Eles estavam no mar, mas um navio chega primeiro em Roma contando as boas novas. Eles anunciaram o evangelho das boas novas. Olha, Otávio, ele ganhou e agora ele vai ter o poder. E ele está voltando para se assentar no trono. Essa é as boas novas de Roma. O imperador, ele era tido como aquele que tinha o evangelho, as boas novas. E aí, num contexto político, Paulo vai confrontar, e os evangelhos também vão confrontar isso. O imperador tem boas novas? Não. O imperador não tem boas novas. O imperador, ele é um Deus? Não, o imperador, ele não é um Deus. Quem é um Deus é Jesus Cristo. Ele é o verbo vivo e encarnado. Era isso que os evangelhos estavam dizendo. Estavam batendo politicamente de frente com Roma. Aí que interessante. O imperador, ele era considerado Salvador. Era um Deus que trazia o evangelho e a paz à humanidade. Eram essas as principais funções do imperador romano. A paz, o evangelho, o Salvador, ele era considerado dessa forma. Aí os evangelhos vêm e mudam. Fala, o imperador não é rei, não é Deus, não é nada. Mas tem um rei que veio e morreu numa cruz. E a cruz era o símbolo de poder romano. Nós vamos discorrer um pouco mais da origem da cruz de forma breve. Mas a cruz era símbolo romano. Porque na conversa com Pilatos aqui, Pilatos está dizendo assim: olha, o meu poder está ali na crucificação. Se você não me obedecer, você vai morrer. Se você não ficar do meu lado, você vai morrer. Se você não fizer aquilo que é da minha vontade, você vai morrer. Por quê? O poder do imperador estava em executar. E o símbolo máximo dessa execução era a agonia na cruz. Por isso que eles colocavam as cruzes e com os títulos da sentença, para que as pessoas olhassem e vissem: esse é o poder de Roma, não podemos ir contra ela. Era um poder que trazia a morte. Mas aí Jesus, ele pega a cruz como o poder de César e vem agora como o poder de Deus. Loucura para os gentios, loucura para os judeus, mas poder para a salvação. Um amor representado na cruz. O imperador usava a cruz para trazer a morte. Jesus usa a cruz e traz a vida. Ele ressignifica a cruz, falando agora: eu não sou um rei que traz a morte através da cruz, mas eu trago a vida e vida com abundância através da cruz. Eu ressignifiquei a cruz. Imagina Jesus dizendo:
quando ele vai ao Calvário. O poder político da cruz era esse. Era trazer isso à mente das pessoas. Aí Jesus fala: não tenham medo da cruz. Não tenham medo da cruz. Não tenham medo, porque nela vocês vão ver que há salvação e que o meu amor, acima de tudo, é representado naquele lugar, naquele símbolo, como eu disse no começo. Amém até aqui, irmãos? Próximo slide. A crucificação. Vamos ver Lucas 23. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 23. Versos 26 ao 43. Eu quero ler de forma concisa, para que nós possamos entender o texto. Preste atenção na leitura. Redobre a sua atenção. É um texto importante. Verso 26 vai dizer: e quando iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos. Porque se o madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Somente até aqui. Texto da crucificação. Nós vamos lendo esse texto e talvez a gente não nos deparamos com aquilo que aconteceu com Jesus, porque ele simplesmente fala que Jesus foi crucificado, posto no meio de malfeitores. Conta o diálogo, conta a zombaria. Nós podemos até ter alguma noção de que possa ser isso, mas no seu pleno conhecimento talvez não tenhamos ali a ciência daquilo que Jesus passou. Eu quero trazer um pouco mais dessa ciência, desse conhecimento, daquilo que Cristo talvez possa ter suportado. Próximo slide. Kurt Spadel traz uma informação histórica. Cabe aos persas a triste fama de terem sido os primeiros a executar a pena de crucificação em grande escala. Os persas, eles começaram a crucificar. Mas isso também pode remontar aos assírios. Os assírios foram aqueles que invadiram o reino do norte de Israel. Eles tinham por costume, quando eles queriam matar alguém, executar alguém, executar pelo empalamento. Seria, pelos estudiosos, uma espécie de proto-crucificação, ou um começo de alguma crucificação, algo parecido com isso. O que eles faziam?
Eles pegavam uma estaca de madeira, pontiaguda, afiada, começavam a introduzir no ânus até sair pela boca da pessoa. Essa era a forma de execução dos assírios. Os persas vieram e remodelaram esse tipo de execução. Quando conquistou a Babilônia, Dário arrasou suas muralhas, despedaçou-lhe as portas e mandou crucificar os principais da cidade. Aqui, os persas, através de Dário, crucificou os principais, a elite da Babilônia. O historiador Heródoto fala de cerca de 3.000 pessoas crucificadas. Os persas, aliás, inventaram um processo de crucifixão também por razões religiosas. Por quê? Porque eles acreditavam que o sangue de alguém que merecia ser executado não deveria contaminar a terra, o corpo não deveria contaminar a terra. O que eles fizeram então? Vamos pendurá-lo no madeiro. Vamos colocá-lo no madeiro. E ali ele não vai ter contato com o chão. O seu sangue ali não vai ter contato. Ele vai estar suspenso. Wender? Só uma dúvida aqui, irmão. Lá em Deuteronômio 21, 22, ele fala sobre se um homem for morto e for pendurado no madeiro, ele não pode passar a noite lá, porque senão a terra vai ficar maldita. Isso, é isso né? mesmo. Isso era uma espécie de crucificação? Não, não era uma espécie. Por exemplo, o enforcamento. Você era pendurado no madeiro. Ele está falando a questão do madeiro. A crucificação ela veio depois. Mas o embasamento aqui dos persas pode remontar antigamente a isso. Porque a religião tinha muito disso, de contaminar a terra, aquele que estava morto, tornar-se impuro. Então eles colocavam no madeiro pendurado, dessa forma. Esse texto de Deuteronômio tem muito a ver com aquilo que nós estamos falando hoje. Por quê? Porque eles tinham um Deus chamado Ahura Mazda, que não queria que a terra fosse contaminada. Eu dei um estudo dos persas e eu mostrei algumas semelhanças entre a religião hebraica com a religião persa. Mas isso não vem ao caso hoje. Próximo slide. Alexandre Janeu, líder em Jerusalém, antes da chegada dos romanos, mandou crucificar 800 fariseus de uma só vez. Isso foi cerca de 100 a 70 a.C. Alexandre Janeu era um líder asmoneu, ali em Jerusalém. Já tinha o farisaísmo, ele não gostava dos fariseus. O que ele fez? Ele mandou crucificar 800 fariseus, perto do templo, para que o templo fosse ali profanado. Olha o horror, até os judeus entre eles estavam crucificando ali. E o que acontecia nisso? Eles crucificavam os fariseus. Enquanto os fariseus estavam ali agonizando nas suas cruzes, as suas mulheres e os seus filhos eram ali massacrados na frente deles. Quando eles estavam na cruz, a sua família estava morrendo. Olha que forma trágica. Haim Kon, ele é um ex-integrante da Suprema Corte de Israel, via a crucificação dessa maneira. Cruz representava a miserável humanidade reduzida ao último grau de impotência, sofrimento e degradação. Próximo slide. Joséfo também ele vai descrever algumas coisas a respeito da crucificação. Joséfo ele foi historiador do primeiro século, ele era contemporâneo de Jesus. Ele vai dizer: eu vi muitos prisioneiros que tinham sido crucificados e reconheci 3 de meus amigos entre eles. Então meu coração ficou cortado com aquela cena. Corri para o general Tito e contei com lágrimas o que havia visto. Ele me deu ordens imediatas para que meus amigos fossem retirados da cruz e recebessem tratamento médico adequado. 2 deles morreram nos braços dos médicos, mas o terceiro sobreviveu. O que mostra aqui no relato de Joséfo é que se alguém fosse tirado a tempo da cruz, dependendo do seu estado, ele ainda sobrevivia. E quando aconteceu isso? No ano 70 da nossa era, no primeiro século, Roma sitia Jerusalém. E Roma, para demonstrar o seu poder, o que ela faz? Antes de destruir a cidade, ela faz algo. Não, antes de destruir o templo. Roma cerca Jerusalém, não consegue entrar pelas muralhas da cidade. O que o general Tito começa a fazer? É isso que Joséfo descreve. Ele começa a pegar os prisioneiros que ele conseguiu e a crucificá-los.
ele crucificava 500 pessoas por dia. Por dia, 500 pessoas eram mortas crucificadas. E o que eles faziam? Ele crucificava as pessoas de frente com as muralhas, para que aqueles que estavam ali dentro vissem o que iria acontecer com eles. Se vocês não se renderem, é isso que vai acontecer com vocês. E ele crucificava ali, a ponto de acabarem as cruzes e os espaços, e eles usarem árvores para crucificarem as pessoas. Tamanho era o ódio, ou a raiva, ou a falta de empatia humana para com o ser humano. Aí você me pergunta, tinha mulheres nesse meio? Tinha mulheres nesse meio, mulheres eram crucificadas. É essa a profecia, é essa a profecia. O que acontece? As mulheres também eram crucificadas, os homens eram crucificados nus, e as mulheres também. Quando o cara queria agradar de alguma forma, o que ele fazia? Ele crucificava a mulher de costas. Ao invés dela estar de frente nua, ela era crucificada de costas. Imagine a tortura para uma mulher e a humilhação que ocorreu naquela época. Próximo slide. Tipo de cruzes. Nós vamos ter, entre vários tipos, algumas mais conhecidas. A cruz em forma de X, que é uma cruz de Santo André. Segundo a tradição católica, ele morreu numa cruz em formato de X. Ficou 3 dias agonizando na Grécia, nessa cruz, porque ele falava também que não era digno de morrer da forma como Jesus morreu. A cruz em forma de T, latim crux comissa, conhecido como crux comissa ou cruz comissa, cruz de Santo Antônio ou cruz egípcia. Ela é um T, ela não tem o formato dela com a parte passando para cima. Nós vamos ver na imagem a seguir. A cruz onde o patíbulo está na extremidade superior do stips é uma cruz com sinal de mais. É cruz imissa ou cruz latina. É a cruz onde Jesus morreu. Os evangelhos relatam que havia uma placa acima da sua cabeça, e para que houvesse uma placa tinha que ter ali um suporte. Então provavelmente foi essa cruz que Jesus padeceu ali. Próximo slide nós vamos entender. Essa era a cruz de Jesus, é a cruz do meio, a cruz latina. Amém? Só para questão de conhecimento de algumas cruzes. Próximo slide. Aqui nós vamos ver algumas etapas da crucificação. Eu disse na semana passada e falei sobre o açoite. Creio que os irmãos estão lembrados quanto ao açoitamento e o castigo, que era considerado uma morte parcial. O condenado, ele não poderia morrer ali. Se ele estava condenado à crucificação, os soldados não poderiam chegar a matá-lo no açoitamento. Tanto é que o comandante revisava o açoitamento de Jesus, que era o açoite, a morte parcial. Ali ele era torturado. O exactor mortis e o quaternion. Quando a pessoa era açoitada, ela tinha agora a incumbência de levar a sua cruz. Mas para que ela levasse essa cruz, eu peço que você redobre a atenção, para que levasse a sua cruz, havia 4 soldados, chamados quaternion. Esses 4 soldados, eles estavam incumbidos de levar o condenado até a execução e ficar até a sua morte. O que acontecia? Um era eleito como exactor mortis. Era ele o encarregado de levar ali Jesus e certificar que Jesus morreria na cruz. Ele estava encarregado disso. E o que estava com ele? Ele levava pregos, martelo em seu cinto. Ele levava uma espécie de uma broca antiga, para que pudesse ajudar, quando chegasse no madeiro, fazer um furo para que o prego entrasse um pouco melhor. Porque às vezes a madeira seca entortava o prego. E o que acontecia? O condenado era colocado sobre ele o patíbulo, a parte horizontal da cruz era colocada sobre o condenado. Essa parte pesava cerca de 20 quilos. Era uma madeira lavrada. Não era uma madeira totalmente lisa. Tinha cascos. Tinha ali, muitos falam estepes ali, que
enfincavam nos cortes de Jesus. Então colocava sobre os seus ombros, amarravam as suas mãos ali e amarrava um cinto, ou melhor, uma corda em Jesus ou no condenado, e amarravam ela, a outra ponta, no encarregado de matar Jesus, que era o exactor mortis. Esse encarregado, ele tinha a preferência de pegar os despojos, os pertences do condenado. Ele tinha essa preferência de pegar. Ele pegava e depois deixava algumas coisas para o restante dos soldados. E ali o título que estava sobre a cruz era colocada sobre o pescoço do condenado. E ele era levado até o local de execução. Alguns vão dizer que do local de Jesus foi julgado e colocou a cruz sobre os seus ombros até o Monte Gólgota, tem mais ou menos 500 metros. Outros vão dizer que tem 2 quilômetros. A história não é exata quanto a isso. Mas Jesus andou e a certo ponto não aguentou. Nós vemos que Simão Cirineu começa a carregar a cruz de Jesus. Como eu disse para vocês, tem o patíbulo e o estipes. O estipes era a trave vertical. Ou ela já estava enfincada no local, ou ela seria colocada. Mas ela não estava presa à cruz, ao patíbulo. Nós vemos as representações renascentistas de pinturas, e nós vemos uma cruz inteira formada. Essa cruz inteira formada, ela pesava 130 quilos. Era impossível uma pessoa levar uma cruz dessa no estado em que se encontrava Jesus. Provavelmente ele levou o patíbulo só. E mesmo assim não suportou muito tempo, teve ajuda. Eles chegavam ali e juntavam as duas. E de que forma eles juntavam as duas? Jesus ele chegou até o local da sua execução. Ele foi obrigado a deitar de costas sobre o patíbulo. E ali eles esticavam as suas mãos. E ao esticar as suas mãos, eles pregavam Jesus. Por isso que eu disse que eles carregavam um martelo, uma espécie de uma broca, porque eles esticavam o braço do condenado. Na hora que eles esticavam o braço do condenado, eles faziam uma marca aonde iria dar o pulso dele. Talvez você vai perguntar, não é as mãos? A história e a arqueologia vai mostrar que os crucificados eram crucificados pelos punhos. Mas aí você me pergunta, mas não é as mãos que os evangelhos citam? É as mãos que os evangelhos citam. Mas na mentalidade hebraica, punho e mão, a palavra yad, que significa mão em hebraico, compreende os punhos também. Ou seja, se os punhos foram furados pelos pregos, era considerado como mão para eles. Na execução romana, se crucificasse pela mão, o corpo provavelmente não aguentaria ser suspendido. A não ser que colocasse cordas ali e amarrassem bem. Mas os soldados eles queriam trazer um sofrimento maior para aquele que estava sendo executado. Agora imagine você, os pregos passando pelos seus punhos, no meio dos dois ossos, encontrando ali nervos. Porque a mão ela tem osso, tem nervos também, mas agora e o punho? E ali o cravo ele travava. Quando ia descer, travava na mão. Era uma forma de segurar o condenado à cruz. Nós vamos ver algumas imagens disso. Eu mencionei a placa títulos escrita em 3 línguas, e o condenado carregava o patíbulo até o local de execução. O patíbulo e o estipes eu coloquei TJ. Talvez vocês lembrem de alguma religião dos nossos dias. Por quê? Eles falam que Jesus não morreu numa cruz, no formato como eu descrevi aqui. Mas muitos historiadores romanos, como Joséfo e alguns outros, eles vão dizer que havia o patíbulo, que era a trave horizontal, e a trave vertical, que era o estipes. Eles vão alegar que existiam isso. Ou seja, a história nos conta isso, que existiu. Agora, os TJ, eles falam que Jesus não morreu numa cruz, mas sim numa estaca, com os braços erguidos apenas. Não tinha aquela trave horizontal. Mas a história, ela é diferente, ela retrata de uma outra forma. Amém? Quem está entendendo até aqui, diga amém. Glória a Deus. Próximo slide. Diego, eu já ouvi falar que a cruz não era na madeira, não era a mesma medida do corpo de Jesus. Então, na hora que colocou Jesus na cruz, que foi esticar para colocar o prego, teve que deslocar o ombro. É verdade? Isso está na Paixão de Cristo. Nós vamos ver aqui um trecho do filme. Mas foi boa a pergunta que você fez. Mas antes da gente entrar no trecho do filme mais adiante, eu quero deixar algumas coisas explicadas aqui.
O filme, ele vai trazer muitas coisas históricas importantes para compreendermos a execução romana. Aconteceu aquilo com Cristo? Eu acho que aquilo que, pelo que eu li, aconteceu pior. Pior. Mas ali vai mostrar, por exemplo, a cruz já pronta. Por quê? Porque ali vai ter a licença poética. A história, a pintura vai mostrar, e a Igreja Católica vai nos mostrar que Jesus ele morreu levando a cruz inteira. Mas a arqueologia vai dizer o contrário, a história vai dizer o contrário. Então no filme ali, o Mel Gibson ele vai retratar o quê? Ele vai retratar a cruz inteira. Porque para ele tanto faz isso. Ele queria talvez evidenciar o sofrimento que Cristo teve. E ali, chegando para ser executado, nós vamos ver 2 furos na cruz. Alguns vão dizer, era para Barrabás. Estava na medida de Barrabás. Mas os romanos não estavam nem aí preocupados com a medida da cruz. Eles pouco se importavam com isso. Por quê? Porque aquela cruz ela seria reaproveitada. O que eles faziam? Se nós pegarmos uma cruz usada, que provavelmente Jesus teve uma cruz usada, creio eu, nós vamos ver ali vários furos naquela cruz, porque outras pessoas foram executadas ali. Não era uma cruz personalizada para Barrabás, com os furos certinho, e teve que deslocar o braço. Aquilo ali é licença poética. É para querer falar para nós que aquela cruz não era de Jesus, era de Barrabás. Quem estava morrendo ali era alguém que não devia ser condenado. Talvez foi essa a mensagem que ele quis passar. Amém até aqui? Glória a Deus. Aqui como vocês podem ver, é uma ilustração, o patíbulo e como a pessoa carregava. É um desenho só para trazer um pouco à mente a imagem de como funcionava. Próximo slide. Eu adiantei no outro slide, mas vamos aqui memorizar novamente. Deitava-se de costas no patíbulo, pregava-se as mãos. Ele deitava de costas, esticava os seus braços. Ali o exactor mortis, ele marcava com a sua sovela ou com a sua broca antiga, aonde deveria ser feito o furo. E eles começavam e faziam uma espécie de um começo de furo, para que depois, na hora que baixasse o punho, eles pregassem e o prego entrava com maior facilidade. Por quê? Porque com a madeira seca poderia entortar o prego. E ali então ele era crucificado pelas mãos. Os soldados levantavam o condenado. E de que forma era essa? Se a cruz, se o pedestal da cruz, se a trave vertical estava já posta, o que eles faziam? Eles pegavam os 4 soldados que estavam ali, um em cada ponta da cruz, do patíbulo, erguiam Jesus, ou o condenado, um segurava pela cintura de Jesus, e o outro, um pouco na cabeça de Jesus, na madeira, ajudava a levantar. Então cada um tinha a sua parte, e eles ali levantavam. Os 2 da ponta tinham uma vara, que na hora que eles chegassem ali, encostava o corpo do condenado na cruz, aquela madeira toda mal feita, não estava lavrada de maneira lisa, o corpo dele começava a raspar naquela madeira, e erguia-se então ele a uma altura. Alguns diziam que a cruz total tinha 4,5 metros de altura. Quanto maior a cruz, os romanos estavam querendo dizer assim, olha, esse daqui, vocês devem ver esse aqui, que esse aqui morreu por uma coisa que ele não deveria morrer. Amém? Renato, não? Pregavam-se os pés. Aqui é um outro detalhe que talvez nós não vemos em pinturas ou representações de Cristo. Os pés eles eram pregados de 2 maneiras, e nós vamos ver também. A primeira, um sobreposto ao outro. O prego ele entrava e atravessava, e chegava até o madeiro. Mas não era no pé, no peito do pé, era no calcanhar aqui, ó. Isso tinha nervos e ossos que iriam se destruindo conforme o cravo ia passando. Um detalhe que eu não mencionei, o cravo ele tinha mais ou menos 1 centímetro de diâmetro, de 13 a 18 centímetros de comprimento. Era um cravo grande, não era pequeno. E ele não era fino, ele era grosso. Ele entrava rasgando e destruindo tudo que ele encontrava quando as marteladas vinham sobre a pessoa. Então eles pregavam os pés dessa forma, aqui, e as pernas do condenado ficavam de lado. E ele crucificado. Uma outra forma era colocado os pés, o tronco vinha aqui, os pés eram crucificados aqui do lado e outro aqui do lado. Provavelmente Jesus, creio eu, que foi dessa forma. Aqui do lado e aqui do lado também.
a dor é muito maior devido a ter muitos nervos que passam ali. Aquilo ali trazia uma dor, e quando Jesus ele se levantava para respirar, provavelmente ele apoiava nesses pregos, causando mais dor ainda, uma dor insuportável, que é onde o propósito da cruz era trazer agonia, dor, sofrimento. Não era uma morte rápida, era uma morte lenta. Muitos demoravam 3, 4, 5 dias ali na cruz agonizando dessa forma. Eles morriam muitas vezes de asfixia, febre. E os animais selvagens que ali estavam, principalmente aves de rapina, já vinham ali e começavam a bicá-los. Nós vemos no filme do Mel Gibson um arrancando o olho do ladrão. Claro, representação. Mas as aves elas vinham dias depois. Às vezes a pessoa estava viva ali e sendo ali, vamos dizer assim, incomodada pela ave. Próximo slide. Essa é uma posição que estudiosos da Universidade Hebraica de Jerusalém, eles fizeram uma representação de uma crucifixão do primeiro século. Talvez Jesus tenha sido crucificado dessa forma também. Há uma outra que eu mencionei com os pés do lado. Havia também alguns, nesse caso aqui, não sei se dá para vocês verem, um assento. Eles colocam um assento aqui, ó, chamava sedícula. Era um assento que o condenado apoiava e depois ele, para respirar, ele tinha que levantar. Na hora que ele levantava, ele sofria as dores da agonia. Amém até aqui, irmãos? Próximo slide. Aqui nós vemos uma representação de um cravo passando pelos punhos. Ele vai pegar um nervo central chamado nervo mediano. Ele vem daqui, ele passa por toda essa extensão aqui, ó. Pelo desenho que eu vi, ele chega, ele para aqui, ó. Se não me engano, o João talvez saiba explicar melhor a questão desse nervo. Isso. Esse nervo vem do punho dele e vem até aqui pelo desenho que eu notei. Isso, bem provável. E eu acho que ali no momento do cravo entrando naquele nervo e destruindo aquele nervo, a dor ela vem se dissipando, ou melhor, ela vem passando por toda a extremidade de suas mãos. E ambas as mãos e ambos os pés, a dor é ali intensa sobre o corpo da pessoa. Próximo slide. Isso é uma representação do lado direito, é um osso achado do século I, em Jerusalém, de um crucificado. Como vocês podem ver, o cravo e a forma que era colocada esse cravo em seus pés. Ele foi achado num ossuário. Aí talvez você me pergunta, mas, se eu não me engano, foi o único achado de um crucificado. Ele chamava Yohanan. Yohanan, em hebraico, significa João, mas não foi os Joões da Bíblia, não. Era um nome muito comum na época de Jesus, João. Eles encontraram então esse osso. Aí você me pergunta, mas tantos morreram de crucifixão, por que não acharam mais corpo? Porque o corpo do condenado ou ficava na cruz até desaparecer ali, ou era jogado em valas, que é onde os animais selvagens viam e comiam seus corpos. Pouquíssimos tinham o privilégio de serem enterrados ou sepultados de forma decente. Jesus foi um deles. Aí a gente vai entrar na questão da história, Renato. A história e Deus controlando a história. Jesus ele não foi jogado, por quê? Porque o seu corpo, ele teria que estar ali, da forma que Deus falou que teria que estar, intacto ali. Ele não veria a sua decomposição. Era dessa forma que os pés eram crucificados. Mediante isso que nós falamos, e aqui externamos, alguém tem alguma dúvida? Tiveram. Nicodemos também. Isso. Eles tiraram esse cravo. Tinha que ter uma ferramenta para tirar esses cravos. Eu li, mas aí como não é relato bíblico, eu li que eles tinham uma ferramenta para tirar alguma coisa de casco de jumento, que auxiliava também para tirar prego. Talvez eles tivessem algum soldado romano forneceu para eles. Como eles eram membros do Sinédrio, talvez eles tenham tido isso, essa ferramenta. Mediante isso que a gente falou,
e expôs aqui, o método de crucificação histórico, não de representações artísticas, nós vamos ver uma parte do trecho do filme, da Paixão de Cristo, e que vocês tenham em mente a questão de como era a crucificação e como era a poesia que Mel Gibson quis trazer, diferenciar isso. Isso é importante. Aquilo que Jesus sofreu, creio eu que sofreu mais. Mas isso nos traz à nossa mente uma imagem de como Jesus poderia ter sofrido. Eu gostaria que, vai ter um áudio, o áudio baixo, mas que a gente pudesse ouvir, e talvez eu vá mencionando algumas coisas durante o vídeo. Vai passar as cenas do açoitamento, e aquilo que eu disse semana passada vai trazer à mente aquilo que foi ensinado, vai representar, vai trazer a imagem. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. Os formatos das cruzes. Do pecado ele levou. Creio eu que esse era Pedro. Os sumos sacerdotes e o açoitamento. De 3 a 5 minutos, provavelmente Jesus sofreu com esse tipo de tortura. Esse daí era o cara que fiscalizava até quando Jesus podia apanhar. Os soldados ficaram abismados porque ele se levantou. Ah, tá vendo? Ó? Se ele se levantou porque ele aguenta apanhar mais. E aí eles verificavam que poderiam bater mais em Jesus. Agora eles vão trocar a forma de açoite. É o flagro. Quando Jesus cai aí no decorrer do filme, ele apanha também sobre o seu peito. Era dessa forma também que eles faziam. Não só as costas, mas também a frente do seu corpo. A mulher pega em adultério.
sempre exaltado para sempre adorado para sempre Ele vive, ressuscitou. Eu confesso que não foi fácil preparar esse estudo. Quando você começa a analisar, pode voltar no último slide, vou colocar o último slide. Você começa a analisar e a imaginar e depois a ver essas cenas e entender e compreender que sofreu muito mais do que isso, sem dizer uma palavra, expressando o seu amor, expressando ali o seu perdão, não só para aqueles que estavam ali executando ele, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, mas um perdão que se estende até os nossos dias. E para finalizar, eu queria fazer a seguinte pergunta: ao fim deste estudo, a que conclusão chegamos? Foi justo ou foi justa a condenação de Cristo? O que vocês acham? Não me entenda mal aquilo que eu vou dizer. Não me interprete de maneira errada. Eu olho e vejo, foi justo. Sabe por quê? Paulo vai dizer que todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus. A pena de cada um era a morte. A pena de cada um era a execução. Era morrermos. Aí o que acontece? Deus, ele prepara antes da fundação do mundo um plano de salvação, mas sobretudo um plano de amor. Aí ele fala assim: aquele que pecou tem que morrer, tem que ser julgado e morto. Aí nós olhamos para Jesus vindo em mim e em você que está aqui hoje e falando assim: você é digno de morte, mas eu vou tomar o seu lugar. O julgamento que foi para ele e a sentença que foi dada a ele era eu e você. Era eu e você naquele julgamento. E ele falou assim: é justo que você morra, mas pode ficar tranquilo, eu vou morrer no seu lugar. Eu vou dar a minha vida por ti. O meu amor vai se derramar em ti, e a minha presença vai estar em ti. E para encerrar, um texto que nos traz justamente isso. Isaías 53, verso 4 vai dizer: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, não por causa das suas, mas é por causa da minha e da sua transgressão, e foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim Ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo Ele foi afligido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo.
fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará em sua mão. Ele verá no fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará a muitos. Que nós estamos aqui essa noite, sendo justificados pelo sangue do Cordeiro. Somos justificados pelo sangue que desceu sobre aquele madeiro. Somos justificados, perdoados. Somos feitos filhos de Deus, filhas de Deus. E essa noite que nós possamos aqui ter em mente que o sacrifício de Jesus nos trouxe paz, apesar do mundo estar sendo destruído. Nós temos a paz que excede todo entendimento.